Você sabia que todas as pessoas desse planeta têm um poder mágico? É provável que você talvez já tenha pensado nisso, mas você não vê isso como um poder. Eu sou a Vivian, eu sou terapeuta holística, sou terapeuta energética e espiritual, trabalho cuidando e ajudando pessoas já há vários anos e eu percebi no decorrer da minha caminhada que eu tinha esse poder. E é um poder que muita gente desperdiça e que muita gente entrega muitas vezes na mão das outras pessoas porque não percebe que ele é delas. E eu estou falando do poder da decisão. E você pode estar pensando agora que tem algumas coisas que não dependem de você. Você pode estar pensando que muitas vezes você escolheu, você decidiu uma coisa e aconteceu outra coisa. Mas o problema é que você não enxerga aquilo que cada decisão que você toma na sua vida faz com que aconteça com você. Então, se você toma uma decisão, mesmo que aquilo não tenha dado certo, pode ser que aquela tenha sido a decisão mais importante de toda a sua vida. E se você perceber isso, e se você direcionar a sua vida para usar esse poder de decisão que você tem de uma forma mais correta, você vai conseguir transformar todas as áreas da sua vida. E eu estou falando aqui de mim como terapeuta também, porque eu passei uma trajetória muito difícil e eu tive problemas desde a minha infância, desde criança, com a minha mediunidade. Eu tinha muita dificuldade com isso, eu via coisas, eu sabia de coisas, eu sonhava com coisas que iam acontecer e eu não entendia nada disso. E não tinha a minha família também compreendendo para poder me explicar, né, me ensinar sobre isso. Então isso me fez sofrer muito e fez com que eu fugisse da minha espiritualidade durante muitos anos. Só que aconteceram várias coisas no decorrer da minha vida que me levaram a ter que tomar decisões muito grandes, decisões que realmente iam mudar completamente o rumo da minha vida. E você provavelmente já teve que tomar decisões desse tipo, só que talvez você tenha ficado com medo, talvez não tenha dado certo uma vez e você tenha desistido, talvez você tenha tomado uma decisão e depois você se arrependeu. Mas não importa se você tomou a decisão correta ou se você tomou a decisão errada. Não importa se aquilo que você queria fazer deu certo ou se aquilo que você queria fazer foi por água abaixo e ainda fez com que você tivesse outros problemas criados aí na sua vida. O importante é que você decidiu. O importante é que você dê um passo adiante e cada passo que a gente dá adiante faz a gente aprender uma série de coisas. Eu, por exemplo, não estaria aqui gravando vídeos para vocês se eu não tivesse tomado uma decisão errada lá atrás, quando eu trabalhava treinando equipes de vendas e na verdade aquilo não era o que eu queria fazer, mas eu estava fazendo porque eu estava vendendo bem, eu estava sendo boa naquilo, mas eu estava insatisfeita com o que eu estava fazendo. Só que aí eu tive que aprender a fazer vídeos, eu tive que aprender a ficar na frente da câmera, eu tive que aprender a falar com várias pessoas me olhando sem ter medo, sem ter receio, né, sem gaguejar. E durante a minha infância e a minha adolescência, eu tinha muita vergonha, eu mal tirava fotografia, eu não gostava de aparecer em câmeras, aparecer alguém filmando uma festinha de aniversário, se eu estivesse atrás da mesa eu saía correndo para não aparecer, porque eu era muito envergonhada. E quando eu tinha que falar diretamente com a câmera, então, era pior ainda. Só que uma decisão errada que eu tomei lá atrás, de ter ficado naquele trabalho que não era o que eu queria, que não era o que eu gostava, fez com que eu abrisse esse caminho e que eu pudesse abrir esse canal décadas depois, muito tempo depois, e fizesse com que eu estivesse aqui falando hoje com vocês. Lá atrás eu tomei decisões de trabalhar com a minha formação, que era marketing. E depois não estava legal, eu não gostava, eu trabalhava num departamento que não era bom e eu tive que tomar uma decisão. E a decisão que eu tomei foi de mudar totalmente de área e para uma área que eu detestava, que era a área financeira.
Só que foi ali que eu me estabilizei, foi ali que eu criei confiança, porque eu tinha uma chefe que gostava muito de mim, que me tratava super bem e deixou realmente o departamento nas minhas mãos, mesmo eu sendo uma pessoa que tinha acabado de chegar ali, fazia 3 meses que eu estava ali, ela já me promoveu, ela me deu oportunidades e isso gerou uma autoconfiança, fez com que eu confiasse muito mais em mim. Depois eu passei por outras situações, por exemplo, eu fui usuária de drogas, eu comecei a usar drogas e eu tinha que sair daquela situação e eu percebi que eu tinha que sair daquela situação por causa de uma série de fatores que tinham acontecido comigo. E eu percebi isso quando meu avô faleceu, minha mãe me ligou me contando que meu avô tinha falecido e eu entrei em choque, eu falei, eu não posso fazer isso, meu avô não me ensinou isso, meu avô vai estar em algum lugar aí olhando, vendo o que eu estou fazendo com a minha vida. E aí eu tive que tomar outra decisão mais difícil ainda. Eu estava naquele trabalho que eu falei, né, que a minha chefe confiava em mim, que ela me tratava super bem, dava tudo na minha mão realmente, eu tive que ir lá e pedir para que ela me dispensasse, porque eu não tinha condições de continuar trabalhando, eu trabalhava com números, né, com valores altos, que eu fazia pagamentos, então eu não tinha condição de continuar trabalhando com aquilo e ainda me recuperar daquele problema que eu estava com as drogas. Então eu tive que sair de um trabalho que era estável, que me sustentava, que me dava uma segurança, e simplesmente ficar totalmente sozinha na minha casa, mandar as pessoas que moravam comigo, que também mexiam com drogas, embora para que eu não ficasse com aquela influência ali dentro da minha casa, ou seja, eu não tinha mais com quem dividir nem o aluguel da minha casa, não tinha mais emprego, e eu decidi que eu sairia daquele problema, que eu tomei a decisão de que eu não iria mais usar drogas e que eu não precisava de ninguém mais para isso, que o meu poder pessoal seria suficiente. E durante 3 meses eu fiquei trancada dentro da minha casa, me controlando, passando o pão que o diabo amassou, né? Quem vê aí, né? Quem conhece os tratamentos de drogas, muitas vezes a pessoa fica meses, anos fazendo tratamento e quando ela sai, ela tem recaídas e eu nunca mais usei drogas. Eu fiz isso completamente sozinha, apenas com o meu poder de decisão. E foi naquele momento que eu percebi que o meu poder de decisão era forte. Que aquilo que eu decidia fazer, como eu tinha decidido anos antes parar de fumar, eu decidi, parei e nunca mais fumei. Eu decidi parar de usar drogas, eu decidi, parei e nunca mais usei. Então eu percebi que isso era um poder. E eu percebi que não é um poder só meu, é um poder que todas as pessoas possuem. Só que elas deixaram ele guardado dentro de uma gaveta e elas não estão usando esse poder. Porque elas estão dizendo que elas não conseguem X coisa, porque o marido, porque o pai, porque alguém não gostou, porque alguém não deixou, porque alguém impediu. E ninguém pode nos impedir, a não ser a nossa falta de vontade, a nossa falta de tomar as decisões que a gente precisa tomar. Então, se a gente ficar parado, esperando alguém vir fazer alguma coisa para a gente, alguém resolver um problema nosso, a gente nunca vai conseguir conquistar absolutamente nada na vida. E daquele momento em diante, eu comecei a procurar trabalho de novo, fui trabalhar num outro lugar, só que eu nunca mais me submeti a ficar em uma coisa que não estava me fazendo bem. Então eu fui trabalhar num lugar, trabalhei no começo lá, estava legal, quando deu uns 8 meses que estava trabalhando, eu não estava feliz mais lá. Eu simplesmente, sem ter nada em vista, pedi para sair. Eu saí e fui buscar, e continuei buscando, e continuei tomando decisões uma atrás da outra. Depois fui trabalhar num outro lugar, comecei a sofrer ali um assédio moral no local, e eu, em outros momentos, talvez tivesse aceitado aquilo porque eu ganhava bem, né? O valor que eu recebia ali era muito bom. Talvez em outros momentos eu tivesse aceitado, mas naquele momento eu falei, não vale. Eu estou ganhando bem aqui, é um trabalho que eu estou gostando, só que eu não posso me submeter a isso, eu não mereço isso. E aí tomei outra decisão e fui para outro lugar. Cheguei no outro lugar também, tive alguns problemas, tomei a decisão e saí de lá. E foi assim, tomando uma decisão atrás da outra, que eu fui direcionando a minha vida para o lugar que eu queria estar. E então eu cheguei num ponto que eu falei, eu não quero mais trabalhar para ninguém, porque eu já tinha feito de tudo, já tinha trabalhado em emprego público, já tinha trabalhado com marketing, com financeiro, com vendas, tudo que você imaginar na vida eu já tinha feito, já tinha vendido coisa na rua, já tinha vendido coisa na internet, já tinha sido palestrante, muitas coisas eu já tinha feito, só que nada me deixava
mais feliz do que ajudar as pessoas. Só que eu percebi que eu ajudava as pessoas de uma forma errada, porque muitas vezes eu tirava de mim, eu me prejudicava para ajudar outra pessoa. Sei lá, uma pessoa chegava precisando de grana e eu não tinha sobrando um valor para emprestar para alguém, mas eu tirava de mim e entregava para outra pessoa. E muitas vezes isso me prejudicou, não só financeiramente, mas emocionalmente. Eu já deixei de fazer coisas para mim e para fazer coisas que as outras pessoas queriam, que iam agradar os outros. E isso era mais uma fraqueza minha. E eu tinha que tomar de novo a decisão de mudar isso. Então eu já estava vivendo há bastante tempo, morando com a minha irmã, desde que meu sobrinho tinha nascido. Ele estava por volta de 7 anos, fazia esse tempo que eu estava vivendo com ela, e eu percebi que eu estava vivendo a vida dela e dele. Eu percebi que eu tinha deixado os meus sonhos na gaveta, que eu queria fazer alguma coisa para realmente transformar a vida das pessoas. E então eu comecei um canal, que é esse canal aqui que vocês estão assistindo, e comecei a falar sobre mecânica quântica, comecei a falar sobre as coisas que eu gostava e explicando isso de uma forma mais simples. E isso foi crescendo muito devagarzinho, mas não foi insuficiente para que a minha vontade fosse crescendo muito mais. Então eu tomei a decisão, mais uma vez, outra decisão, de deixar a minha irmã e o meu sobrinho viverem a vida deles e eu ir atrás dos meus sonhos, eu ir viver a minha vida. Eu ir fazer algo que realmente me brilhasse os olhos. Eu tive várias ideias e eu fui fazendo. Eu coloquei em prática coisas que eu nem sabia se iam dar certo. Na verdade, eu ia criar um aplicativo, né, para ajudar pessoas a encontrarem profissionais de terapia. E eu não sabia ainda que a minha missão aqui era ser terapeuta holística. Eu não sabia nem o que era terapia holística naquela época. Então eu fui por esse caminho e eu comecei a frequentar vários lugares que falavam de espiritualidade. Só que aconteceu de novo. Eu ia nos lugares e chegava num determinado ponto, as pessoas me diziam: olha, até aqui você pode ir, daqui por diante você não pode. Daqui por diante é proibido porque a religião não permite, porque a religião não acredita nisso. E eu novamente fiquei naquela sinuca e eu continuei tomando decisões. Então eu tomei a decisão de que eu iria naqueles lugares, iria absorver aquilo que fosse interessante para mim, aquilo que ressoasse comigo. E eu fui fazendo isso, eu fui absorvendo algo aqui, algo ali, fui mudando, fui trocando, fui indo em centros diferentes, fui indo em religiões diferentes, até que eu cheguei num ponto de pensar: por que religião? Se nenhuma delas é exatamente quem eu sou. Então eu decidi, mais uma vez, que eu não iria seguir nenhuma religião, que eu iria seguir os meus instintos, que eu iria criar algo novo. E quando a gente cria algo novo, a gente passa a ser único. Isso é uma coisa que você, se é terapeuta holístico, ou se você trabalha com qualquer outra coisa, você deveria prestar muita atenção. Quando a gente está fazendo coisas mecânicas, né, ficar ali batendo carimbo sempre na mesma posição, sempre na mesma velocidade, sempre do mesmo jeito, a gente não está criando nada novo. Nós somos só mais um na multidão. E quando eu percebi que eu não precisava ser o que os outros pensavam, o que uma religião queria, o que minha família queria, ou o que qualquer pessoa ao redor tivesse achando que fosse melhor para mim, que eu poderia ser apenas eu mesma, que eu poderia encontrar um caminho que fosse aquele que me deixasse feliz, que ressoasse comigo e que ao mesmo tempo pudesse fazer aquilo que eu sempre quis fazer, que era ajudar pessoas. Então, eu sem pretensão ainda pensando em fazer o aplicativo, eu estava em um lugar e vi um cartaz falando de um curso de apometria. E eu resolvi fazer esse curso, mais uma decisão. Só que eu queria fazer aquele curso por autoconhecimento. Como várias outras coisas na minha vida, eu nunca tinha feito pensando em ganhar algo com aquilo, né, em sobreviver com aquilo, em viver daquela missão. Eu sempre tinha pensado em fazer, eu ter um trabalho para ganhar dinheiro e depois eu fazer alguma coisa que eu gostasse, fazer uma caridade, ajudar alguém. Eu não pensava em unir essas duas coisas. Eu vi aquele cartaz e eu não tinha dinheiro para pagar. E então eu tive que calçar as sandálias da humildade, né, e
pedi simplesmente conversar com as pessoas, com a minha família, com pessoas que eu não via há muito tempo, com pessoas que inclusive eu não estava tão bem assim. E eu fui conversando com as pessoas até que eu consegui, com uma tia, ela precisava que fizesse algumas digitações para ela, e ela combinou comigo de trocar por esse curso. E eu fui e fiz o curso. Só que isso não significava que eu seria terapeuta. Eu queria aquilo para utilizar em mim, porque eu tinha muitas perturbações espirituais, né? Eu não conseguia muito controlar a minha mediunidade. Eu estava com esse problema, que era um problema sério, que afetava a minha vida em todos os sentidos, né? Eu estava mal de saúde, eu sentia o meu corpo muitas vezes ter reações que a medicina não explicava, né? Eu tinha dores de cabeça, eu muitas vezes não conseguia dormir, eu ficava ouvindo coisas que eu não queria ouvir, né, dentro da minha mente, né, que eram perturbações espirituais, né, que eram obsessões. Então eu fiz para isso. Só que eu comecei a sentir que aquilo poderia ser algo que eu poderia fazer para as outras pessoas também. Só que algumas religiões dizem que você não pode cobrar por coisas que são relacionadas à sua mediunidade. Só que isso não fazia sentido para mim também, porque eu tinha pago por aquele curso, eu tinha me esforçado. Então, se você se esforça para fazer algo, não é só a mediunidade que está fazendo com que aquilo aconteça, né? E isso começou a não fazer tanto sentido para mim, mas eu trabalhava como Uber ainda, já fazia uns 2 anos que eu trabalhava como Uber, e aquilo era meu sustento. Então eu continuei trabalhando como Uber e eu comecei a fazer os atendimentos, né, como se fosse uma caridade mesmo. Eu falava para as pessoas, paga quanto você achar que vale e tal. Eu nem sabia precificar isso. Só que aí a espiritualidade me deu um empurrão, que foi uma decisão que eu não consegui tomar, então a espiritualidade teve que me dar esse empurrão. E aí o meu carro quebrou, eu não tinha como consertá-lo, já estava com as parcelas do carro atrasado, não estava sem seguro, estava assim, terrível. Então eu só tinha agora aquela terapia. Eu só tinha a terapia holística para me sustentar. E eu fiquei durante 1 mês, quase 2 meses, atendendo praticamente tudo de graça e passando muita necessidade. Não tendo realmente o que comer, eu tinha o meu cachorro e eu não tinha dinheiro nem para dar ração para ele. Eu comecei a sofrer ainda mais reações no meu corpo, comecei a ficar com várias manchas, comecei a ter feridas no meu rosto, não conseguia comer, não conseguia dormir, e a minha saúde realmente ficou muito prejudicada. Até que novamente eu tomei outra decisão, que foi a decisão de viver da terapia holística. E quando eu tomei essa decisão, que demorou mais do que eu gostaria que tivesse demorado, foi que eu comecei também a receber muito mais orientações da espiritualidade. Eu comecei a entender coisas que eu ouvia e que eu não conseguia simplesmente interpretar, que eu percebia, que eu tinha intuições e eu não conseguia interpretar, porque eu estava fora da minha missão. Eu estava tentando entrar na minha missão, mas eu não estava ainda dentro dela. E foi aí que eu comecei a seguir realmente o caminho da espiritualidade e eu comecei a prestar mais atenção naquilo que eu estava fazendo. Eu comecei a observar as pessoas nas redes sociais, eu comecei a conversar com os meus clientes e eu comecei a perceber que existiam formas diferentes de fazer realmente uma divulgação, de fazer um atendimento. Eu percebi que eu não precisava fazer somente aquilo que estava no curso, aquilo que eu tinha aprendido ali, aplicava ali mecanicamente, que estaria sendo mais uma pessoa ali, né, na linha de produção, só batendo carimbo, como eu falei antes. Então eu percebi que eu poderia fazer algo diferente. E eu comecei a aplicar tudo isso que eu fui aprendendo. Eu comecei a fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sem ter condição financeira nenhuma. Como eu disse, eu ainda não vivia da terapia holística, estava com meu carro quebrado, não tinha realmente condição alguma de ficar fazendo mais cursos, né, de fazer mais formações, de aprender mais técnicas. Eu tinha que me virar com aquilo que eu tinha. E então
eu comecei a aplicar essas coisas todas. Eu sempre fui uma pessoa mais da prática do que da teoria. Tem muitas pessoas que ficam aí a vida toda lendo milhões de livros, né, estudando milhões de coisas, e muitas vezes a vida delas passa e elas não colocam aquilo em prática. E eu sempre fui a pessoa da decisão. Por isso que eu estou falando para vocês que a decisão é um poder. Porque se eu não tivesse sempre sido uma pessoa com muita decisão, eu não teria chegado aqui onde eu cheguei. Hoje eu moro aqui numa casa super legal, numa casa dos meus sonhos. Aqui é um lugar de paz, é um lugar que tem natureza. Eu tenho só um vizinho que eu mal vejo, que não faz barulho. Eu vivo num lugar em cima de uma montanha com uma vista incrível que dá para ver um pouquinho aqui atrás. Então, isso tudo foi proporcionado por eu ter tomado decisões e por eu não ter ficado ouvindo as outras pessoas. Ah, porque você não pode cobrar? Se eu não pudesse cobrar, talvez eu estivesse ainda na vida que eu estava antes. Talvez eu não teria transformado a vida de tantas pessoas como eu transformei através do reset quântico, através dos ensinamentos que eu passo aqui nesses vídeos e agora, inclusive, através dos ensinamentos que estou passando para outros terapeutas, porque a gente chegou nesse nível, né? Eu não consigo mais atender a quantidade de pessoas que chegam pedindo, precisando, e também tem muito mais gente precisando e tem muito poucos terapeutas que estão preparados para fazer isso. Então eu estou aqui agora, assim, de peito aberto, procurando ajudar não somente aquela pessoa que vem fazer uma terapia comigo ou que assiste um vídeo aqui para conseguir um alento, para conseguir uma orientação, né, para conseguir melhorar coisas que estão fazendo elas sofrerem, mas também ajudando outros terapeutas a ajudarem outras pessoas de uma forma correta. Porque o grande problema não é que não existem terapeutas suficientes, é que não existem terapeutas capacitados o suficiente. Hoje tem muitos cursos por aí, você entra na internet, você vê cursos, fala formação completa, te dou diploma disso, daquilo, 30 formações por R$ 49,90. Aí você vai e compra um curso desse e esse curso não te prepara. Ele não te prepara para isso que eu estou dizendo, para essas decisões. Ele não te prepara para você saber a forma de conversar com as pessoas, a forma de mostrar quem você é, a forma de realmente fazer com que as pessoas tenham confiança naquilo que você está falando para elas. E não só a pessoa confiar em você, mas você ser digno dessa confiança. Você saber fazer um trabalho bem feito, mas tão bem feito que a pessoa perceba isso já na primeira sessão. Eu faço os meus atendimentos aqui e isso é uma coisa que eu não aceito, outra coisa a não ser isso. Eu faço para buscar a solução daquilo que a pessoa veio tratar o mais rápido possível. Eu não quero que essas pessoas fiquem aqui fazendo 20 sessões, 30 sessões, 50 sessões comigo para simplesmente eu alimentar o meu financeiro, para que eu tenha um valor ali que ela vai me pagar sempre. Eu quero que as pessoas resolvam os problemas delas. E não é porque eu resolvo o problema dessas pessoas que elas não voltam. Isso faz com que elas criem ainda mais confiança em mim e sempre que elas tiverem um problema, elas vêm atrás de mim. Elas querem se tratar, resolver o problema delas comigo, porque elas sabem que eu resolvo. E não importa o quanto você vai cobrar, quando você tem a solução, quando você resolve as coisas para as pessoas, quando você toma realmente essa decisão de ajudar de verdade e não ajudar mais ou menos, ajudar só aplicando uma técnica, você transforma a sua vida completamente como terapeuta ou em qualquer outra profissão que você exerça. Então o segredo para o sucesso, o segredo para você ser uma terapeuta muito mais completa, uma terapeuta que realmente ajuda as pessoas e consegue, através dessa ajuda que você proporciona às pessoas, ganhar também muito bem, viver a vida dos seus sonhos, conseguir ter o sossego, a tranquilidade para você trabalhar, né, com as pessoas que você vai atender e também consigo mesmo, ter paz, né? O que dá mais paz para a gente do que a gente poder viver aquilo que a gente gosta, ter as coisas que a gente gosta, viver num lugar que faz bem para a gente, poder ajudar as pessoas que a gente ama. Não tem nada que faz mais bem para a gente do que isso. Então, se você quer ser terapeuta, se você já é terapeuta e você ainda não tomou a decisão de estar realmente presente
para aquilo que você é, para aquilo que você pode fazer, para as dores que você tem, que precisam ser curadas também, através dos seus atendimentos e através do autoatendimento, da autocura, dessa autoajuda que você vai fazer para si mesmo, você vai chegar no ponto que você vai realmente conseguir ser uma terapeuta holística profissional. Você vai conseguir, inclusive, viver isso como a sua missão e não ter que fazer outras coisas como eu estava fazendo lá anteriormente, que eu não conseguia nem fazer uma coisa perfeita e nem a outra. Eu não conseguia, de fato, viver essa missão, porque eu estava trabalhando da forma errada, porque eu tinha as crenças nas coisas erradas, porque eu pensava que era só aplicar a técnica, e não é. Tem muito mais que você pode fazer como terapeuta. Tanto é que eu tive uma ascensão bem rápida e eu tinha apenas uma única formação. Eu só tinha o diplominha de apometria básico e eu transformei isso num negócio extraordinário, num negócio grande. E hoje eu ajudo milhares de pessoas ao redor do mundo, através tanto dos vídeos quanto das terapias. E a gente está sempre com a agenda lotada e as pessoas querem vir aqui e fazer a terapia com a gente, independente do valor que elas tenham que pagar por isso. Elas vêm de outros países, a gente já atendeu aqui pessoas de mais de 20 países diferentes. Então as pessoas vêm e elas querem que nós façamos esse atendimento. Elas não querem outro terapeuta. Por que que elas não querem? Porque os outros terapeutas podem até cobrar mais baratinho, né? Eles podem até ser legais também, mas eles não sabem o que a gente sabe, eles não fazem o que a gente faz. Eles não vão a fundo naquele problema e resolvem de imediato. E é isso que eu quero mostrar para outros terapeutas, é isso que eu quero ensinar para vocês que estão indo por esse caminho. E é muito mais importante eu ajudar outros terapeutas a fazerem o que eu faço, porque eu consigo atingir poucas pessoas, somente eu trabalhando, eu e a Lara aqui no Desperte Seu Melhor trabalhando. A gente consegue atingir poucas pessoas, mas através de ajudar outros terapeutas que já têm técnicas, que já sabem aplicar alguma coisa, que já têm os seus diplomas, já têm os seus certificados de várias coisas, não precisa fazer mais curso. É só você aprender a usar aquilo que você já tem de uma forma assertiva. E é isso que eu quero ensinar para vocês daqui por diante nesse canal e também através de outras ações que a gente vai fazer no decorrer do tempo. Então você não esquece de deixar o seu like aqui e também de se inscrever no canal e acionar o sininho, porque vai vir muita coisa legal para você que está querendo ser terapeuta, para você que já é terapeuta, para você que está em busca de transformar a sua vida, de virar realmente uma terapeuta profissional e também de ajudar outras tantas pessoas a transformar a vida delas. Vocês podem ter certeza que isso é totalmente possível, porque eu consegui. Eu segui esse caminho e eu passei por muitos trancos e barrancos, eu errei muito na minha vida, eu tomei muitas decisões erradas na vida antes de chegar até aqui e hoje eu sei o caminho. Só que você não precisa fazer todas as coisas erradas que eu fiz lá atrás, você não precisa passar por tudo isso, porque agora eu tenho uma fórmula, eu sei como fazer e eu vou explicar para vocês sempre em cada um dos vídeos que a gente fizer aqui nesse canal, tá bom? Então lembre-se, a decisão é um poder extraordinário que você tem. Seja você terapeuta ou não, a decisão é a coisa mais importante que você pode ter. E mesmo que você tome uma decisão que às vezes não deu o resultado que você queria, preste atenção nos resultados que deu aquela decisão que você tomou. E você pegue esses resultados e utilize, faça uma bela de uma limonada com os limões, que essas decisões vão te levando, né, até que tomar. Então você vai aprendendo e você vai se redirecionando para um outro caminho. É através de pequenas decisões cotidianas que a gente chega ao lugar onde a gente está querendo chegar. E se ainda está difícil de você compreender isso aqui, não tem problema, a gente vai continuar falando, eu vou continuar explicando para vocês todo esse passo a passo para que você possa se tornar uma terapeuta realmente turbinada, uma terapeuta de total sucesso e possa de repente até deixar aquilo que você faz hoje como tarefa principal para ser uma terapeuta holística de sucesso e viver realmente das terapias. Se você recebeu esse chamado, com certeza é porque você deve atendê-lo. Não se esqueça nunca disso.
tá certo? Depois me conta aqui embaixo as experiências que vocês passaram em relação a isso e comece, a partir de agora, a tomar decisões. Todos os dias tome decisões e perceba as decisões que você tomou, aonde elas estão te levando, e vá tomando novas decisões que vão te direcionar para a sua verdadeira missão, como me direcionou também. Tá certo? Então é isso, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!